Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 24 de julho de 2024. 24. Hoje é uma quarta-feira. Começando com essa música, que é uma das músicas mais lindas da composição brasileira. Bom dia, Aparecida. Bom dia, Roberto. Bom dia, Mauro. Tudo bem? Essa música, ela é uma excepcionalidade, assim. Depois dos temporais. Bom dia, nega. Escutem só isso. Ivan Lins. Bom dia, Grazi. Deixando pra trás o porto e o cais. Essa música Ivan Lins fez quando se separou. Oi, Úrsula, quanto tempo? Tudo bem? Precisamos tomar um café, Úrsula. Bom dia, Ângela. Panda Lovers. Adoro ver os vídeos de Panda. Essa música Ivan Lins fez quando ele se separou da Lúcia, sua esposa. E aí ele estava ouvindo Pat Metheny. Vocês já ouviram Pat Metheny? Pat Metheny é um guitarrista americano, músicas maravilhosas. O meu casamento foi com a entrada de Pat Metheny, isso há quase 40 anos atrás. Bom dia, Margarete, bom dia, Rosalie. E aí Ivan Lins estava ouvindo Pat Metheny e fez essa composição toda baseado nisso. Mas a letra é do Vitor Martins. Bom dia, Natalina. Ele é argentino, né? Mas composições... E ele tem umas pegadas surreais, assim. Surreais. E vejam que aí entra Monta-Arroios, ó. Um solo de trompete. Vou tirar, senão vou me cortar. Mas escutem depois. Escutem depois do temporais, escutem. Uma vez eu vi uma entrevista com o Ivan Lins, em que ele disse que cada vez que ele ouvia música, ele tocava a música assim, chorava cada trecho da música. Depois ele foi se acostumando a tocar, porque lembrava da Lúcia, né? Então é isso, a música é suas histórias. Vamos continuar com nossas histórias? Eu lembro quando eu era falando agora em história, não sei se vocês pegaram essa fase, provavelmente pegaram, assim, muitos pegaram, ou talvez não tenham lembrado, sei lá. Mas antigamente, isso há 40 anos, 50 anos atrás, né, bem provável, deixa eu ver, tô com 56, 50 anos atrás, tinham as histórias na rádio, né, que eram contadas no rádio, histórias assim. Eu lembro que eu ia para a colônia e ficava ouvindo aquelas histórias no rádio, assim, achava aquilo sensacional. E hoje não é diferente, a gente está fazendo isso, né? Alguém ouviu histórias no rádio? A nossa história aqui é sobre o Buda. Bom dia, Laura. Thich Nhat Hanh traz Velho Caminhos, Nuvens Brancas e a editora Bodh Gaya nos presenteia. Bom dia, Ana Teresa. Capítulo 26, página 135. A água também acende. 7 dias mais tarde, o Buda estava feliz por encontrar-se de volta à floresta da árvore Bodhi. Ele descansou aquela noite ali. Pela manhã, surpreendeu o Swasti nas barracas do rio Neranjara. Eles sentaram por um bom tempo na beira do rio antes de o Buda dizer a Swasti que ele deveria continuar cortando a grama cuxa necessária aos búfalos. Bom dia, Ana Karenina. Quanto tempo? Tudo bem? Ele também ajudou a cortá-la. Então, despedindo-se do menino, andou até a vila para mendigar. Na tarde seguinte, as crianças vieram visitar o Buda na floresta. Então o Buda tinha prometido que voltaria, né?
Toda a família de Swasti estava lá. Sujata trouxe com ela todos os seus amigos. As crianças estavam muito felizes em ver o mestre novamente. Escutaram atentamente enquanto narrou o que tinha ocorrido com ele no último ano. Depois, prometeu a Swasti que quando chegasse a 21 anos de idade, iria aceitá-lo como um bícono. Bom dia, Stanley. Bom dia, Beatriz. Até lá, as irmãs e o irmão de Swasti estariam eficientemente crescidos para tomarem conta de si mesmo. As crianças contaram ao Buda que nos últimos meses uma comunidade espiritual orientada por um Brahmane se estabelecera nas proximidades. Havia 500 devotos ao todo. Eles não raspavam o cabelo como os bíconos. Ao invés disso, seus cabelos eram trançados, depois enrolados sobre o topo da cabeça. Eles idolatravam o deus do fogo. O nome do Brahmane era Kasyapa, que era profundamente reverenciado por todos que o encontravam. Essa história é muito interessante. Quando o Kasyapa encontra Buda. Já vou dar um spoiler, até porque já aconteceu há 2.500 anos, né? Quem viu, viu. Né? Mas Kasyapa vira monge do Buda. Pronto, tá? Contei, agora sim. Na manhã seguinte, o Buda atravessou o rio e encontrou a comunidade do mestre Kasyapa. Seus devotos viviam em choupanas simples, feitas com ramos de folhas, e vestiam roupas feitas de cascas de árvores. Não entravam na vila para mendigar, mas aceitavam oferendas trazidas a eles pelos moradores. Além disso, criavam seus próprios animais para comerem e para fazerem sacrifícios. Então aí tem um problema, né? O Buda parou para falar com um dos seguidores de Kasyapa que lhe havia dito ser um mestre profundamente versado nos Vedas e que vivia uma vida absolutamente virtuosa. O Brahmane, ele explicou, tinha 2 irmãos mais novos que também orientavam comunidades da adoração ao fogo. Os 3 acreditavam ser o fogo a essência original do universo. Uruvela Kasyapa era muito amado por seus 2 irmãos, Nadi Kasyapa, o qual vivia mais ao norte com 300 devotos ao longo do Neranjara, a um dia de viagem, e Gaia Kasyapa, o qual orientava 200 devotos em Gaia. O discípulo levou o Buda até a choupana de seu mestre, de modo que ele pudesse ter uma audiência. Embora Kasyapa não fosse mais um homem jovem, ainda era ágil e alerta. Quando viu o extraordinário carisma de Siddhartha, sentiu-se imediatamente atraído por ele e tratou-o como um convidado especial. Kasyapa pediu para o Buda sentar-se em um tronco do lado externo da choupana, e os 2 desfrutaram de uma longa conversa. Aí começam... Isso são os embates do Dharma. Isso é muito interessante. Porque tu não tenta convencer o outro do teu Dharma. Tu apresenta os argumentos do teu Dharma. O outro rebate com os argumentos, né, condizentes com aquilo que tu está falando. Mas ele não está tentando te convencer, ele está dizendo, na minha visão, a gente vê dessa maneira. E aí vai indo. O Brahmane maravilhou-se com o quão profundamente era o Buda versado nos Vedas. O Buda foi criado dentro do Vedas, né? Mas, mais adiante, ficou assombrado em descobrir que o jovem monge havia entendido certos conceitos nos Vedas que elucidaram a sua própria compreensão. O Buda ajudou a explicar algumas das passagens mais profundas escritas no Atharvaveda e do Rig Veda, as quais Kasyapa pensava haver entendido, mas cujo verdadeiro significado descobriu ainda não ter alcançado. Mais impressionante ainda era o conhecimento de Siddhartha acerca da história, da doutrina e dos rituais bramânicos. Claro, né? Ele foi criado dentro de um sistema, né? Naquele meio-dia, o Buda aceitou o convite de Uruvela Kasyapa para compartilhar uma refeição. Dobrou com esmero seu manto mais externo, fazendo uma almofada e sentou-se sobre ele, comendo em silêncio pleno de mente atenta. Uruvela estava tão impressionado com a fisionomia serena e majestosa do Buda que não foi capaz de quebrar a quietude estabelecida. Durante aquela tarde, eles prosseguiram conversando.
O Buda perguntou: mestre, poderia me explicar como a adoração do fogo pode levar alguém à liberação? Então tu vê que o Buda não está duvidando, ele não está negando, o budismo ele não nega outras possibilidades. Ele tem curiosidade, né? Dizer assim, como? Porque eu consegui através da meditação. Pelo fogo também dá? Seria essa a entonação dessa frase, vindo de um Buda, vindo do Buda, né? Nesse caso, do Buda. Uruvela não respondeu imediatamente. Sabia muito bem que uma resposta superficial ou comum não seria suficiente para aquele extraordinário monge. Kasyapa iniciou explicando que o fogo era a essência básica universal e que ele teria sua fonte em Brahma. O altar principal da comunidade, o Santuário do Fogo, mantinha sempre uma pira sagrada ardendo. Aquele fogo seria a própria imagem de Brahma. A escritura Atharveda fala da adoração ao fogo. O fogo é vida. Sem ele não poderia haver vida. O fogo é luz, calor e a fonte do sol que vivifica as plantas, animais e pessoas. Ele dissipa as sombras escuras, vence o frio, trazendo alegria e vitalidades a todos os seres. A comida se tornava comestível através do fogo e graças a esse elemento, ainda segundo a escritura, as pessoas se uniam com o Brahma ao morrerem. Então aí é o Kasyapa explicando, né? Através do Atharveda, né? Da visão do sistema védico. Sendo a fonte da vida, o fogo confundia-se com o próprio Brahma. Agni, o deus do fogo, era uma das milhares de manifestações de Brahma. Sobre o fogo do altar, Agni era retratado como tendo duas cabeças. Uma simbolizava os usos diários do fogo e a outra, o fogo do sacrifício e retorno à fonte da vida. Os adoradores do fogo realizavam 40 sacrifícios rituais. Um devoto em sua comunidade tinha de observar preceitos, praticar austeridades e orar diligentemente a fim de seguir o caminho que um dia levaria à liberação. Então, está aí bem explicadinho. Kasyapa se opunha fortemente àqueles brahmanes que usavam sua posição social na sociedade para angariar bens e perdiam-se em busca de prazeres sensuais. Ele disse que tais brahmanes só realizavam rituais e recitavam as escrituras para se tornarem ricos. Era devido a isso que a reputação do caminho do brahmanismo tradicional havia se maculado. Daí virou o que a gente já sabe, né? O Buda questionou: Mestre Kasyapa, o que você pensa daqueles que consideram a água como sendo a essência fundamental da vida? Aí já, né? Que dizem ser a água o elemento que purifica, reconduz as pessoas à união com Brahma. O homem hesitou. Pensou nas centenas de milhares de pessoas que naquele exato momento estavam se banhando nas águas do Ganga e de outros rios sagrados a fim de se purificarem. Gotama, a água não pode realmente ajudar a atingir a liberação. A água naturalmente flui para baixo. Somente o fogo acende, né, para cima, de acender para cima. Quando morremos, nosso corpo sobe na fumaça graças ao fogo. Mestre Kasyapa, isto não é exato. Então, a meditação analítica faz parte do budismo. Tem práticas de meditação analítica. A Vipassana é uma meditação analítica. Então, se aprende a fazer isso, esse questionamento, assim. Assim como nas escolas filosóficas, né? Não é nenhuma novidade. Na ciência. Mestre Kasyapa, isso não é exato. As nuvens brancas flutuam nas alturas e também são uma forma de água. Logo, a água também acende. De fato, a fumaça em si não é mais do que água evaporada. Tanto a água quanto a fumaça acabarão retornando para um estado líquido. Todas as coisas, como estou certo que você sabe, se movem em ciclos. Mas todas as coisas compartilham uma essência fundamental, e todas as coisas retornam para esta essência. Disse o Kasyapa, né? Mestre Kasyapa,
Todas as coisas dependem de todas as coisas. Aí então ele está ensinando para o mestre Cassiapa a interdependência. O mestre Cassiapa estava preso a um elemento, achando que ele estava isolado. E a ideia de originação interdependente ainda não existia. Não existia existia a ideia, né? Mas não existia essa compreensão. Aí o Buda vai falar para ele, olha, ele vai devagarinho, né? Todas as coisas dependem de todas as coisas, para a sua existência. Tome, por exemplo, esta folha em minha mão. Terra, água, calor, semente, árvore, nuvem, sol, tempo, espaço. Todos estes elementos permitem que esta folha venha a existir. Se um único desses elementos faltasse, a folha não poderia existir. Todos os seres orgânicos ou inorgânicos subsistem devido à lei de originação dependente. A fonte de uma coisa é todas as coisas. Então eu existo porque vocês existem. E vice-versa. Por favor, considere isso cuidadosamente. Você não vê que esta folha que tem em minhas mãos agora só está aqui graças à interpenetração de todos os fenômenos do universo, incluindo a nossa própria consciência? Então, quando a gente vê, o que ele está querendo dizer? A gente cria aquela ideia também. Aquilo existe porque eu estou vendo, né? Já estava anoitecendo. Cassiapa convidou o visitante para dormir em sua choupana. Era a primeira vez que fazia um convite assim para alguém. Mas nunca havia encontrado anteriormente um monge tão extraordinário. O Buda, todavia, recusou, dizendo que havia crescido acostumado a dormir sozinho à noite. Ele disse que preferiria dormir no santuário do fogo, se não houvesse problema. O Brahmane disse. Aí tem mais uma história aqui. Ó. Pelos últimos vários dias passados, uma enorme serpente tomou refúgio no santuário do fogo. Todos os esforços em removê-la falharam. Você não deve dormir lá, amigo Gotama, isso seria perigoso. Nós até temos procedido nossas cerimônias do lado de fora, com medo da serpente. Por favor, durma em minha choupana para a sua própria segurança. O Buda retorquiu. Não se preocupe, dormirei no santuário do fogo, não corro qualquer perigo. O Buda relembrou todos os meses em que praticara austeridades nas florestas mais selvagens. Bestas passaram por ele sem perturbá-lo. Algumas vezes, quando sentava em meditação, enormes serpentes deslizavam diante dele. Sabia que se tivesse o cuidado de não assustar tais animais, eles não o machucariam. É meio arriscado, né? Vendo que o Buda não seria dissuadido, Cassiapa disse: se você deseja dormir no santuário do fogo, faça-o. Pode dormir lá por quantas noites quiser. Pouco depois, o sábio entrou no santuário do fogo. No altar central, queimava um grande fogo alimentado por muitas velas. Em um lado da sala estava uma pilha de estoras de sândalo, que eram usadas em cerimônias externas. O Buda concluiu que provavelmente a serpente estaria enroscada na pilha de madeira, de modo que sentaria em meditação do outro lado da sala, usando seu manto dobrado como almofada. É muito corajoso. Meditou profundamente à noite. Perto do final da meditação, viu a grande serpente, enrolada no meio da sala, olhando para ele. Já pensou a cena? O Buda falou suavemente: querida amiga, volte para a floresta para a sua própria segurança. Isso é um espetáculo, não é? Esses dias eu estava meditando, como eu não sou Buda, né? Esses dias eu estava meditando, e a Serena, sempre a Serena, né? As outras eu tenho 3 cachorros, mas é sempre a Serena. Eu estava dentro da biblioteca aqui meditando, e ela entrou. E eu não percebi, estava... Né? Ela entrou já me cutucando. Pá, levei um susto. Serena! Olha a diferença, né? O Buda vê uma serpente e serenamente diz: querida amiga, volte para a floresta para a sua segurança. A voz dele era cheia de amor e compreensão.
Lentamente o animal foi se desenrolando e saiu pela porta. O Buda estendeu seu corpo no chão e adormeceu. Como se nada, né? Quando acordou, o luar se derramava. A Serena quer meditar, ela já entende. Ela já entende que não é para vir incomodar, mas não tem jeito. Agora tem uma outra. A gente pegou no abrigo, eles chamavam ela de Preciosa, né? E as três são de grande porte, né? Essa eu posso falar o que eu quiser para ela. Eu digo, sai, Preciosa. Tô meditando, tô não sei o que, zero. Tipo, a Serena eu digo, não. E ela já sabe, já tá bem acostumada. Preciosa, ela tipo, daí continua meditando. Tô aqui, tô te fazendo nada. Ela fica colada, mas só que ela fica assim, ó. Eu tô lá meditando, ela fica colada, assim, sabe? Me olhando. E fica. Isso é muito chato. Ela fica. Ela não faz nada, ela só fica parada. O 18º dia de lua tinha um brilho incomum. Pensou no quão prazeroso seria praticar meditação caminhando sob aquela luminosidade. Ele removeu a poeira do seu manto e o colocou antes de andar para fora do santuário. Não, mas é chato, porque tu tá meditando, aí vem a outra, né? Vem a Flox, as duas vieram com os nomes já. Uma branca enorme, branca e preta enorme, assim. E ela já vem querendo brincar, né? Então, brincalhonas. Nas primeiras horas da manhã, o santuário, de algum modo, incendiou-se. Ela é carente. São todas? Menos a Serena. A Serena é dominadora. Mas elas são carentes, sim. A Preciosa tá gorda. Adoro a caminha dela. Elas devem ter uns 3 anos, eu acho. 3 para 4. As duas Flocos também. Mas ela estava acorrentada quando a Associação de Proteção dos Animais foi buscar para uma denúncia. Era só pele e osso, assim. Pele e osso. Tá? Mostraram a foto quando pegaram ela. Aí quando a gente foi pegar, ela já estava robusta. E a Flocos tinha sido atropelada e tinham deixado na estrada, assim. Aí as duas a gente resgatou. Mas eles são... Agora não, agora elas estão de dono do campinho, porque já faz um ano já mais que a gente está com elas. Elas tomam conta. Tô pensando em pegar mais uma. Ontem eu olhei a foto de uma que tinha sido... Foram resgatadas a enchente. Mas daí mais uma para cuidar, né? Porque tudo tem que ter cuidado, né, gente? Mas sei lá. Nas primeiras horas da manhã, o santuário, de algum modo, incendiou-se. Aqueles primeiros a perceber isso gritaram para todos os demais, que encheram baldes com água da beira do rio, mas em vão. A água chegou tarde demais para extinguir o fogo que se alastrara. No fim, os 500 devotos não puderam fazer nada além de assistir ao seu santuário queimar completamente. Uruvela Kasyapa ficou de pé ao lado dos seus seguidores. Seu coração estava pesaroso, lamentando, enquanto pensava no virtuoso e talentoso jovem monge que havia encontrado no dia anterior. Ele acha que o Buda morreu, né? Com toda certeza ele teria perecido no fogo. Se ao menos houvesse aceitado dormir em sua choupana, poderia ainda estar vivo. No exato instante em que pensava isso, o Buda apareceu. Tinha percebido o fogo de onde estava, andando nas colinas, e retornou para ver se podia ser de alguma ajuda. O Buda pôs suas mãos nos ombros do Brahmana e sorriu. Obrigado, amigo. Sim, estou bem. Então é isso. Amanhã a gente continua. Essa história é um pouco mais comprida. Tu te anima, né, Ana Tereza? Isso. Mas tem que ter, mais um cuidado, né? Elas dão trabalho.
Apesar que eu sempre tive 3, né? Sempre foi esse número de 3, assim. Todas foram morrendo de velhas, ou uma doença grave, assim. As nossas são todas adotadas. Vamos fazer uma prática de estabilização. Apenas deixando que o corpo se acomode. Percebendo que não há nenhum esforço. Apenas aceitação. Não rejeitando nada que surja no corpo ou na mente, mas também não se fixando, apenas deixando passar. Esse é o estado natural da gente. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, uma boa quarta e até amanhã, quinta-feira.